Salve galera, eu sou o GC, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um review de Kingdom. Review do capítulo 699. Falta um capítulo pro tão esperado número 700. E eu tô muito ansioso pra isso, galera. Esse capítulo foi incrível de diversas formas. Quando eu tinha visto a HAL dele em coreana, eu disse, mano, eu tenho certeza que o Kank esculachou com a cara do Zei. Eu pensei comigo mesmo. E esse capítulo comprovou exatamente isso. O Kank ele retoma o que ele vinha dizendo ao Zei. Foi você que iniciou essa guerra, então você é o que mais tem sangue nas mãos, ó rei de Kim. O nome do capítulo é o número de cabeças decapitadas. E temos até ali, o autor deixou até em negrito, uma refutação destemida. Porque é exatamente sobre isso que o capítulo vai se tratar. O Kank vai refutar basicamente toda a ideia do Zei. Foi a primeira vez que eu vi um personagem como o Zei ficar sem respostas. Kokuou, que tá ali perto, aponta a espada pro Zei e diz exatamente isso. Foi você que começou essa guerra. Você é o que mais tem culpa por todas essas mortes. Você não tem moral para falar do chefe. E o Zei lança pra ela um silêncio. Tipo, calada, fêmea. Não tô aqui pra aturar suas falácias infantis. Cara, eu meio que ri um pouquinho da Coco nessa hora, porque ela foi até audaciosa falar dessa maneira com o rei. O Kank na posição de grande general já é perigoso pra ele. Quem dirá pra Coco, tá ligado? Kank diz que isso não é pra ser confundido com uma falácia qualquer. Porque, se comparado a ele, o Zei matou muito mais do que algumas centenas de milhares de prisioneiros. E o Zei diz que não tá aí pra falar disso. Ele tá aqui pra falar sobre os prisioneiros executados e que ele não deu tal ordem. O Kank diz que, independente disso, são apenas consequências das guerras que ele mesmo causou, que ele mesmo ordenou. O Zei diz, exato, é por isso que eu tô aqui para te aplicar uma sentença. Ele diz, então, eu fico com toda a culpa enquanto você me julga. Ele diz, é justamente por eu ter ordenado essa campanha que eu tô aqui para aplicar as punições devidas das quais eu não dei ordens. O Zei diz que ele carrega uma responsabilidade ainda maior de extinguir todos os demais 6 estados. O Kank o chama de um rei cruel de fato. Comparado a você, eu sou um filhote fofinho. Galera, isso é muito interessante. Eu concordo até aí. Concordo plenamente com o lado do Zei. Também concordo plenamente com o lado do Kank. Eu tô naquele meme do Miranha. Mas se a gente avaliar tudo que o Kank tá falando aqui pro Zei, era o que ele queria ter falado lá em Kokuyo. Lá por volta daquele debate que ele teve com o Shin, com a Kyokai. Ele tá tendo a oportunidade de falar isso pro Zei. Ele tá justamente repetindo tudo o que ele queria pro Zei. O Zei disse que é justamente por conta das mortes de soldados e prisioneiros que eles têm que traçar uma linha justamente para tentar tirar essa questão da execução em massa de prisioneiros e militares ou civis de diversas formas, porque eles não pretendem ter outro Hakuki dos 6 grandes generais entre eles nessa geração atual. Eles não pretendem isso, não tá no plano deles. A gente vê ali que o Maron ele percebe que é um Hakuki, o cara que enterrou os 400 mil homens em Shurei, o maior feito dele. E o Zei diz que aquele ato de Hakuki cravou um ódio e um rancor no coração das pessoas de Zal, onde os próprios filhos daquelas pessoas que nascem, os filhos dos filhos deles, eles são regados através de todo esse ódio, essa sensação de revanchismo e um ódio profundo a Kim. E que esse sentimento só cresce cada vez mais. E que mesmo que conquiste eles, vai ser impossível governá-los se eles continuarem cometendo esses atos hediondos. Até eu também concordo com o Zei. Isso que a gente tá vendo são as consequências da atitude do Kank. Apesar de eu ainda defender mais ainda a atitude que o Kank teve. Porque militarmente, aos custos das vidas de Kim, isso é muito mais viável, infelizmente. Mas o Zei também tá na sua razão ali. Ele diz justamente que as ações do Kank lembram esses atos malignos de Shurei. E que se eles não detiverem isso a tempo, tudo o que eles tiveram feito vai ser em vão. Porque no final das contas eles não vão conseguir governar as pessoas se continuarem fazendo isso. Ele diz, e isso não pode acontecer. Só que aí o Kank interrompe ele. O Kank diz, espera aí, velho. É aí que o Kank lança a maior true dele. Ele diz, mesmo sem esses massacres, mesmo sem essas execuções, você ainda está invadindo a terra deles. Você ainda está saqueando e matando aquelas pessoas. Sejam os militares ou, querendo ou não, os familiares. Você invade as casas deles, você saqueia tudo. Você acha mesmo que é capaz de governá-los mesmo após isso, gente? É só tu pegar, por exemplo, o Duque Juteki, um cara cujo povo dele foi anexado pelas forças de Kim,
E ele nutre um ódio do caralho com relação a Ken. Assim, não foi mostrado, com certeza, atos hediondos aconteceram contra o povo do Chuteki, mas a gente tira por isso. Só o fato de... As pessoas nessa época eram muito orgulhosas. Só o fato de tu tá invadindo as terras dele, derrotando ele, já cria aquela sensação de revanchismo, de raiva. Véio, os caras tá invadindo a nossa nação. Tu mata pessoas daquela nação pra tu poder subjugá-la. Tu toma as terras, as casas deles, coisas que eles levaram anos pra construir. Tu derruba tudo aquilo e depois tu coloca todos debaixo da tua bandeira. É isso que Kank tá dizendo. Só por fato de tu fazer isso, já cria um ódio e um rancor neles que muitas vezes é impossível governá-los. Ainda mais, se, claro que tipo, você cometer um massacre disso só potencializa. Mas já só apenas no cenário do Zei já é algo muito difícil de se realizar. Kank diz, você realmente acredita nisso? E o Zei diz, eu acredito. Vejam que aí temos duas divergências de pessoas. E o Kank joga a palavra para Kokuo. Ele diz, você acredita que depois de tudo que aconteceu nós vamos poder ser amigos do Zal? Vejam o que, a própria Kokuo vai responder no lado de uma pessoa de Kin, do lado de uma pessoa que tecnicamente venceu a batalha e que invadiu o estado. Ela diz, só nos seus sonhos. Shobunkun a indaga. E ela continua dizendo que eles estraçalharam Raidon enquanto ele ainda estava respirando, enquanto ele ainda estava vivo. Fizeram tudo aquilo com ele. Foram eles que começaram. Ela está sendo hipócrita, mas ela diz, foram eles que começaram. Eu prefiro matar cada um deles. Eu nunca vou conseguir ser amiga ou aliada do Izal. Zei diz que entende que isso é difícil, mas que algum dia isso irá, e o Kank interrompe mais uma vez. Ele não se trata de ser difícil. Nós poderíamos unir todos os estados e vivermos felizes para sempre. Ele diz, mas isso nunca vai acontecer. Porque é da natureza dos seres humanos buscar conflito. Eles são ambiciosos. E temos uma página do caralho, a gente vê o quanto a maldade ali, o quanto a descrença tá na pessoa que é o Kank. Enquanto no Zei tá a crença, o oposto disso, no Kank tá a descrença. Diz, você espera demais dos seres humanos. Essa natureza dos seres humanos, a gente viu o que o Zei pensa dela quando veio à tona no debate com o Ryofui, onde ele colocava que o sistema monetário era a melhor forma de trazer paz a essa era de guerras. E o Zei dizia que a natureza do ser humano, a natureza do homem é a luz. Eu acho que para o Kank é o completo oposto, é as trevas. Só por isso aí a gente vê que o Kank conseguiu totalmente refutar o Zei. Porque é justamente isso. Pessoas são ambiciosas por natureza. Poxa, o que é que as pessoas de Kin, antes do Zei, queriam fazer quando invadiam terras de Zal, de Wei ou de Shu, quando elas tinham territórios maiores? Todo mundo tinha um território bom, todo mundo tinha uma vida boa, em paz. Só que as pessoas querem mais. As pessoas são ambiciosas, elas querem aquilo que não é delas. E isso, infelizmente, leva ao conflito. E o Zei continua mantendo suas convicções independentes. Ele diz, sim, eu acredito. O que há de errado nisso? Eu tenho fé e esperança, confiança no povo. Eu sou um rei que passará por tudo isso, por todo esse caminho difícil e encontrará a paz para essas pessoas. Diferente de você que perdeu as esperanças e recorreu ao desespero. Vejam o seguinte aí, galera. O Zei tentou tocar na natureza do Kank, mas acabou por não atingi-la. Mas eu acho que no final, o Zei compreendeu a pessoa que é o Kank, mas não a citou ali. Vocês lembram quando o Kank debateu com o Koshou, ele disse que aqueles ornamentos, aqueles pinces que o Koshou tinha no rosto, eram a maneira como ele expressava a dor e o sofrimento dele. E aquilo ali finalmente fez o Koshou compreender que o Kank o compreendia. Apesar do Kank estar esnobalando ele o tempo todo. Aquilo ali foi o meio que o Kank finalmente tocou na pessoa que era o Koshou. O Zei tentou fazer isso aqui com o Kank. Ele errou a palavra, ele usou desespero. Mas eu acho que no caso, a palavra certa seria raiva, seria ódio. Que é o que um membro do clã Saka, um dos membros mais antigos ali, falou justamente lá em Kokuyo, dito pelo Naki. Ele disse que era uma raiva, era um ódio que ele tinha, que era direcionado a tudo. O Kank realmente perdeu as esperanças, mas ele não entrou em desespero, ele entrou em raiva, em ódio. Tanto é que depois do Zei falar isso, ele faz não, só que ele não prossegue e diz isso. E o Kank se mostra normal ali, já que ele não está desesperado. Ele não perdeu as esperanças, nem entrou em desespero. É outra coisa. O Zei fica olhando para o Kank, o Ringyoku percebe, o Shobunkun também percebe, e o Kank fica incomodado, ele diz, o que foi?
Kank muda de assunto, ele diz: e aí, qual é o veredito? Você vai me decapitar ou não? Mas se você fizer isso, você também não vai sair com vida daqui. Seu caminho de sangue, o qual você trilha, terminará aqui. Ele ainda diz: embora possa ser do interesse de todos aqui, começa a rir. Ele diz que ele veio com o intuito de tomar a cabeça do Kank, mas que só a explicação do Maron, aquela sobre o medo da rebelião dos soldados de Zal, que era constante e era verdadeira, e isso, tudo aquilo que o Maron disse foi o suficiente para salvá-lo. Ele pede para que o Ryoshiga, o capitão ali, guarde a sua espada. E o Kank ainda debocha, ele diz: sério, a desculpa do Maron foi bem meia boca. Mas o Zei ainda diz que existem outros motivos. Vejam porque eu falei para vocês que quando o Neguinho estava pensando que o próprio Kank seria deposto do cargo ou punido, isso não ia acontecer. O Zei diz que existe outro motivo para isso. E que é o feito dele. Que ele não achou que em momento algum o exército Kank fosse capaz de sozinho derrotar o imenso exército do Koshou. E que só isso por si só foi um feito grandioso. O próprio chefe militar Shoryukun considerou esse feito imensuravelmente importante. Ele diz: isso por si só, somado à explicação do Maron, são suficientes para que eu não faça o que eu vim fazer aqui. Decidi perdoá-lo. O Kank agora ele questiona: e sobre me retirar dos 6 grandes generais? Você ainda vai me deixar como um dos 6 grandes generais? Que a gente tava cogitando isso, o Zei vai tirar o Kank. Ele não vai fazer isso, cara. Ele não ia fazer isso, era impensável ele fazer isso. Ele disse: se você quiser eu devolvo esse colar brilhante. Ele disse: a força dos 6 generais é indispensável para unificarmos a China. Eu ainda confio esse colar a você por enquanto. Ele diz: no entanto, gravem isso em seus corações. Da próxima vez que você praticar outros massacres desenfreados deste, não teremos uma conversa tão civilizada. Sem o menor, sua cabeça vai rolar sem a menor desculpa. E o Shogun, com o peidado, ainda diz assim: da próxima vez que você estiver com os pés na mesa, eu mesmo os cortarei. Vemos ali Ringyoku um pouco satisfeito, um pouco aliviado. O Maron é o cara que mais expressa isso, a Koko tá emburrada. O Kank ficou meio encabulado, percebam pela afeição dele, ele ainda tá sério com aquilo, com tudo que aconteceu. Mesmo ele tendo tirado onda até outras horas com o rei. O Zei vai caminhando ao campo de mortos ali, ao campo de cabeças, que agora só tá as caveiras devido a todo aquele grande incêndio que foi feito com as cabeças dos executados. E é dito que, nas falas do narrador, que geralmente, nas leis de Qin, era normal você trocar cabeças de oficiais, cabeças de soldados inimigos, por recompensas. É por isso que essas execuções eram tão detalhadas no Shiji. No entanto, esse caso em particular dos 100 mil, ele foi omitido da história. Só é relatado que Kank derrotou o general Koshou e executou 100 mil prisioneiros, mas não são citados mais detalhes, como deveriam ser relacionados a essas execuções. Eu acho que pelo fato de ter sido uma atitude de onda, que para uma campanha de unificação o rei tem escolhido mexer os pauzinhos ali. Afinal, já dizia o sábio, né? A história é ditada pelos vencedores, é escrita pelos vencedores. O Zei põe a mão no rosto, ainda em choque por tudo que aconteceu, cara. É uma cena muito emblemática, a gente vê aquilo. Infelizmente, por mais que o Zei tenha uma ideologia bonita, ele acredite nas pessoas, eu acho isso do caramba. O Zei é um dos melhores personagens de Kingdom, disparado, um dos mais trabalhados. Ele defende as convicções dele com fé e força, mas, a grosso modo, num modo rude, essa imagem descreve tudo. O rei que quer conquistar a China e o preço que ele está pagando por isso. As cabeças de todos os soldados inimigos ali, aquele campo de morte. Mas aí vemos que, para uma pessoa que tem fé, que tem convicção, o Shin é justamente esse cara que reafirma as convicções pro Zei. Ele aparece ali, chama o Zei, tira as mãos do rosto e vê o seu amigo, seu melhor amigo ali. Então, assim, o Shin ele serve muito como uma âncora para o Zei. Ele é muito uma força para o próprio Zei ali. Eu acho isso do caramba, velho. Ele é a pessoa se tem uma pessoa pela qual ele reafirma as convicções do Zei, ele faz o Zei continuar seguindo em frente e acreditar nas pessoas, é o Shin. O Shin ele faz isso pelo Zei. Pessoas como o Shin, pessoas como a Shika que se sacrificou pelo Zei. Tem tantas pessoas que acreditam no Zei, mas principalmente o Shin ali. Sempre que ele vê o Shin, é feito tem uma imagem depois
depois que ele vê a mãe dele lá presa na torre, depois da rebelião do estado de Ai, ele encontra o Shin e o Shin leva todo o desespero, toda a maré de raiva, toda a frustração do Zei. Por um momento o Shin ele leva ela embora. Isso é muito bonito. Então esse foi o review, cara. Se gostou, curta, comenta, compartilhe. Ajuda muito. Tamo junto.